Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer pra quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista com passagens por Terra, Estadão e Bola VIP, e agora diariamente trago informações sobre o tricolor paulista. Já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do tricolor. Bora falar de mercado da bola, tem muita informação, já está começando muitas especulações e a gente vai trazer aqui alguns detalhes sobre 4 negociações ou rumores que cresceram aí nos últimos dias, tá? Antes, deixe seu like e se inscreva no canal que vai ajudar bastante aqui na disseminação do conteúdo, beleza? Bora começar o vídeo para falar sobre alguns rumores na janela de transferências, né? O São Paulo a gente já sabe que quer de fato 3 reforços para a próxima temporada, tá buscando de fato um lateral esquerdo que hoje é prioritariamente o Wendel. Hoje o São Paulo negocia somente com o Wendel, tá? O único jogador que tem negócio com o São Paulo hoje, que o São Paulo tem de fato conversas, é o Wendel, lateral esquerdo do Porto, que você já sabe como é que tá toda essa situação. Agora a diretoria tem que buscar uma alternativa com o Porto para a sua liberação. Então, já deixando claro que o único hoje que o São Paulo negocia neste momento para a próxima temporada é o Wendel. Outros podem ter sondagem, monitoramento, algo nesse sentido, mas negócio de fato é apenas o Wendel, que é a grande, inclusive, prioridade do São Paulo nessa janela de transferências, é fechar com o seu lateral esquerdo, é ter um lateral esquerdo de responsabilidade, aquele lateral que o São Paulo acredita que de fato vai dar conta do recado. Mas aí tem alguns rumores, a gente vai passar um pouquinho por eles. Começando por Douglas Augusto, o nome que ganhou força aí na última quinta-feira, né? O Goal trouxe a apuração deles de que era um nome que o São Paulo tinha entrado em contato. Pois bem, consegui conversar com algumas pessoas, incluindo o staff do atleta, de que de fato o São Paulo entrou em contato com o Douglas Augusto, volante, passagens por Bahia, Fluminense, Corinthians, meio-campista, até tem jogado um pouco mais à frente lá na Europa, mas ele prioritariamente é um segundo volante. De fato, houve conversas iniciais ali do São Paulo para tentar saber algumas informações, mas isso aconteceu na última janela de transferências. Vocês lembram que o São Paulo estava buscando um volante, que queria muito volante, acabou fechando aí Santilong e Marcos Antônio? O São Paulo foi procurar mais detalhes da situação do Douglas Augusto, ouviu do Nantes uma pedida de 10 milhões de euros, e aí o São Paulo falou, não, pera aí, calma aí, 10 milhões de euros, eu não tenho essa grana neste momento, também não vou entrar em qualquer parcelamento, esse valor é muito grande para mim, não penso nessa possibilidade. E aí o que acontece? Agora o Douglas Augusto, ele pensa realmente na possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. Ele está com essa ideia, justamente até para quem sabe, beliscar ali uma vaga na seleção brasileira, porque ele é um jogador que já está mais maduro, que tem já uma bagagem, seleção de base, seleção olímpica, e aí o staff já está começando a pipocar o seu nome para algumas equipes do futebol brasileiro. E aí, talvez nessas conversas, falar, o São Paulo já chegou a entrar em contato aqui com a gente, porque de fato o contato houve, mas visando 2025 não, aconteceu na última janela de transferências, agora ele tendo essa predisposição a voltar ao futebol brasileiro que o nome do São Paulo voltou à tona, mas neste momento o São Paulo não vai avançar em qualquer tratativa pelo Douglas Augusto. É claro, quem sabe, por ser um jogador já que o São Paulo teve interesse, se o staff chegar e falar, lembra que vocês entraram em contato, naquela época a gente falou de 10 milhões de euros que o Nantes queria, a gente conseguiu aqui baixar a pedida, ou se não, aceita um empréstimo. Será, São Paulo, que a gente não pode abrir uma conversa? Aí já é uma outra história, a gente está até entrando numa possibilidade utópica, né? A gente está projetando aqui alguma situação, porque de concreto o que aconteceu foi de fato na última janela e para agora não existe absolutamente nada de Douglas Augusto como jogador do São Paulo interessado, rumor, conversa, tratativa, sondagem, hoje não tem absolutamente nada, tá bom? Outro nome que ganhou força foi o Juan Ignacio Nardoni, volante de 22 anos do Racing, finalista aí da Copa Sul-Americana, ele tá fazendo toda a sua preparação para a final contra o Cruzeiro. E aí esse nome veio da Argentina, esses rumores vieram da Argentina de que o próprio Zubeldia teria indicado a sua contratação. Lembram, o São Paulo busca um camisa 10, um lateral esquerdo e um lateral direito. Então, dificilmente, a não ser que apareça uma oportunidade de negócio muito grande por um zagueiro, por um centroavante, por um volante, que o São Paulo vai buscar de fato essas contratações. Então não faz sentido o São Paulo querer um volante de 22 anos, querer um jogador argentino
para jogar de volante, para jogar numa posição que o São Paulo tem muitos jogadores. O São Paulo tem o Pablo Maia, tem o Alisson, tem o Marcos Antônio, tem o Luiz Gustavo que pode renovar, tem o Bobadilha, tem que se livrar do Galopo ainda que tem contrato. Olha quantos jogadores tem, sem o Santilongo ainda também, então, fora os da base. Então, assim, fica inviável realmente qualquer possibilidade de se cogitar a contratação do Nardoni. É um jovem, 22 anos, argentino, que tem mercado, né, tá na final da Sul-Americana, com certeza deve conseguir um negócio, mas esse negócio não será com o São Paulo. O São Paulo não tem absolutamente nenhum interesse na contratação do Juan Ignacio Nardoni, e o Zubeldia também não fez nenhum pedido relativo à contratação do jogador. Beleza? Check aí no Ignacio. Agora vamos falar sobre o Rogério. Eu vou recapitular para vocês entenderem de onde surgiu o Rogério e o que de fato tem, que a gente conseguiu de apuração. Inclusive eu demorei 2 dias, porque eu estava tentando entender qual lado que estava de fato a situação, porque até tem um pouquinho de narrativas, aí eu vou trazer também a informação que eu obtive, conforme também o feeling que eu entendi da minha experiência em relação a isso. Começou com o Rudy Galletti, ele que é um jornalista estrangeiro, fala de mercado da bola na gringa como um todo e de vez em quando fala ali sobre o futebol brasileiro. E a informação dele é de que o Rogério do Wolfsburg teria sido procurado por São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, vários clubes interessados na contratação do atleta. E aí fui checar essa ideia, fui checar essa situação, o staff do atleta confirmou, falou, ó, a gente conversou sim com essas equipes, o Rogério tá disposto a voltar pro futebol brasileiro, ele tem 26 anos, ele tá voltando de uma contusão aí que ele vai estar disponível somente lá em janeiro, uma grave contusão. O clube lá, o Wolfsburg, tem de fato interesse em emprestá-lo, então a gente tá conversando com esses clubes. Mas, pelo que eu entendi da situação, o Rogério foi um nome oferecido ao São Paulo e não o São Paulo foi atrás de procurar. Lembrando, o São Paulo prioriza o Wendel. O Rogério poderia virar uma alternativa caso o Wendel não fechasse? Poderia. Mas o São Paulo neste momento afirma de que não tem absolutamente nenhum interesse na contratação do Rogério. E é claro, eu até sempre trago o Juan Tressoldi. Eu trouxe com exclusividade, se vocês pegarem nas redes sociais, pesquisarem bonitinho, eu trouxe com exclusividade o interesse do São Paulo no Juan Tressoldi. A diretoria aqui que ela fez, ela desmentiu veementemente. 2 semanas depois, mudou tudo e o Juan Tressoldi já estava vestindo a camisa do São Paulo. Então, é importante trazer que neste momento o São Paulo não quer a contratação do Rogério. Do lateral esquerdo, Wolfsburg, 26 anos. Mas ele pode sim virar uma alternativa daqui a 1, 2, 3 semanas, caso o São Paulo não evolua nas tratativas com o Wendel. Até acredito que é um jogador interessante, fez uma boa passagem no Sassuolo, no futebol italiano, não conseguiu render muito na Juventus, mas é um nome interessante, de seleção de base. Eu não descartaria completamente o Rogério, que é um nome muito interessante. Por empréstimo de uma temporada, poderia acabar rendendo. Mas a informação é essa, o São Paulo prioriza totalmente o Wendel e não pensa neste momento na contratação do Rogério. Até fui checar com alguns colegas para entender também se o Cruzeiro, o Flamengo, o Palmeiras, essas equipes também tinham interesse na contratação do Rogério, como foi mencionado no São Paulo, e os colegas todos me afirmaram, cara, a gente foi ver aqui, teve time que falou que nem sabe do jogador, que nem procurou. Tem alguns que confirmam que ele foi oferecido, mas que... Então, houve essa inversão. Não foi os clubes que procuraram o Rogério, foi o staff do Rogério que procurou clubes brasileiros para que ele pudesse jogar, ter rodagem e até voltar para a seleção brasileira. A seleção brasileira está tendo problemas aí na sua lateral. Então, o jogador que tem passagem de seleção de base, que tem uma carreira interessante na Itália, que está voltando de contusão, um empréstimo para o futebol brasileiro, ele pode conseguir aí, de fato, uma convocação para a seleção brasileira. Fechou? Então, sobre esses 3 negócios, agora vamos falar um pouquinho sobre uma informação exclusiva que a gente conseguiu apurar. Em relação ao Rodriguinho, o staff do atleta já está procurando clubes no mercado, seja para um empréstimo ou para uma compra. Já está mais do que claro para o seu staff de que ele não faz parte dos planos, ele foi avisado, o staff do atleta foi avisado de que, de fato, é melhor o Rodriguinho procurar um novo clube, que ele não vai ter rodagem no São Paulo na próxima temporada. Em um primeiro momento, o staff está tendo algumas dificuldades para entender de fato, porque como o Rodriguinho é um jogador que não joga, o staff quer entender em que pé que o Rodriguinho está na carreira. Se ele ainda está sendo encarado como um jovem promissor a ponto de, por exemplo, só estou dando um exemplo, se um clube de Série A
por exemplo, o Juventude ficando na Série A, será que o Juventude seria um bom destino pro Rodriguinho para ele jogar? Ele tem esse mercado? Ou é melhor ele ir para uma Série B? Ou será que tem um mercado na Europa de algumas equipes menores que ainda poderiam apostar no Rodriguinho? Então, pela essa falta de continuidade do Rodriguinho com a camisa do São Paulo, o staff está tendo dificuldades de entender em que cenário o Rodriguinho está neste momento. Mas o staff já está trabalhando agora para buscar um novo destino para o atleta e deve chegar alguma coisa na mesa do São Paulo para a próxima temporada, seja um empréstimo, seja uma compra, mas de fato o São Paulo vê com bons olhos a sua saída e o próprio staff também quer a saída do jogador. Inclusive, o Carpini pode renovar com o Vitória na próxima temporada e pode ser um destino interessante para o Rodriguinho. O Carpini gosta do atleta, pode ser que o Mateuzinho, valorizado no mercado, seja vendido por lá e o Vitória vê com bons olhos esse empréstimo do Rodriguinho. Estamos aqui ainda num contato bem inicial, mas o Rodriguinho pode de fato aparecer no Vitória na próxima temporada caso o Carpini seja mantido lá no cargo. Ele começou a renovar as conversas para renovar o contrato por lá, então pode ser que ele apareça aí no empréstimo para o Vitória na próxima temporada. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Aproveite a sexta-feira, hoje tem live com o Ilídio. Vamos trazer todas as informações, falar um pouquinho desse jogo do fim de semana contra o Atlético Mineiro. Até a próxima, tchau! Aproveite a sexta-feira e conto com vocês às 7 horas live aqui.